o ambiente também, sabe? Quando a gente sente, nossa, meu Deus, que ambiente pesado. Então, o empático está muito relacionado com as sensações do corpo mesmo, né? De você Empático sentir ou clarissenciência, que é uma forma diferente isso. de se referir a esse sentido, né? Isso, clarissenciência, exato. Que está relacionado com você sentir o seu corpo. Então, às vezes, você quer, sei lá, sentir a sua mão porque você quer canalizar alguma coisa escrita, ou você sente o lado direito do seu ombro pesando, o lado esquerdo pesando, então você vai sentindo. É muito o sentido psíquico utilizado na constelação familiar, por exemplo, né? E, por fim, o que você comentou, o profético, né, que tem a ver com essa intuição do saber. Então, é interessante olhar desse ponto de vista de que o tempo ele é também uma ilusão, né? É, com a teoria da relatividade, isso foi comprovado que o tempo ele nada mais é do que uma ilusão que está atrelada ao espaço, inclusive, e à velocidade. Então, a velocidade, o espaço, ele afeta diretamente no tempo. Então, isso comprova que o tempo é uma ilusão, né? A perspectiva do tempo para cada indivíduo ela pode ser diferente. Então, o profético ele está muito relacionado com essa questão de você viver em todos os tempos ao mesmo tempo. Então você está como se tivesse mais ou menos, né, a sensação é como se tivesse aqui e um pouquinho na frente. Então você vai tomar qualquer decisão meio que você já está com um pouco lá na frente. E aí você sabe, putz, ó, é para cá que eu tenho que ir. Então você vai vivendo a sua vida divinamente guiada, como se você estivesse acessando os diferentes tempos ao mesmo tempo, né? Então, tempo ao mesmo tempo é complexo. Mas é mais ou menos isso, a intuição é sobre saber mesmo, sobre acessar a intuição de sentir, e ela envolve os outros sentidos psíquicos também. Então, quando a gente fala sobre sentidos psíquicos, tem pessoas que acabam trazendo muito esse viés, até religioso mesmo, de associar muito com a mediunidade, né? Da pessoa rola essa confusão, né? De desenvolvimento das habilidades psíquicas e o desenvolvimento da mediunidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas, qual é a diferença entre os sentidos psíquicos e a mediunidade. Acho que a primeira dúvida que as pessoas talvez tenha passado pela mente delas é, André, é isso que você ouviu? Fica atrás do caminhão. Como você sabe que não foi um espírito que contou pra você? Como você sabe que foi o seu eu superior, ou seja, que foi você, que foi a sua intuição pura? Me ajuda a entender isso, né? Então, esse é um processo de prática e um processo da conexão que você se abre para ter também, né? Uhum. Geralmente, quando eu reconheço uma entidade externa, vou usar esse termo, Uhum. é, eu tenho uma sensação diferente de quando é o meu eu superior. E a sensação mais clara é a vibração de amor, sabedoria e poder em perfeito equilíbrio. Essa é a primeira coisa que eu reconheço. É difícil eu relutar, vamos dizer assim, quando eu recebo uma orientação do meu eu superior. Claro, o ego às vezes reluta porque, pô, isso aqui é o que eu queria, e, não é o que é melhor. Mas é uma. Mesmo que seja algo contrário do que o ego quer, vem com leveza, vem como um convite leve, como uma nova possibilidade. Quando é algo externo, no meu sentir pessoal, independente de ser o ancestral, que já colou ancestral, já colou é ótimo, né? Já se aproximou ancestral para falar algo, para pedir ajuda, etc. É, eu sinto uma sensação. No bom português, é um pouco invasivo. Então é diferente. Essa é a principal diferença, eu diria. Pensa como Uhum. se você tivesse com os seus pensamentos e de repente alguém sopra no seu ouvido. Tipo, não é a mesma coisa, tá? Mas eu tô exagerando para que vocês reconheçam um pouco da sensação nesse sentido, tá? Agora vamos lá, a Uhum. pergunta que a Aline fez: diferença entre a intuição, os sentidos psíquicos e mediunidade. Mediunidade. Tá. Uhum. Mediunidade vem de um verbo, de uma ação, que é mediar. Você está intermediando algo. Então, quando alguém diz para você, você precisa desenvolver a sua mediunidade, ela não está dizendo para você, ela acha que está, tá? Mas ela não está de verdade porque a palavra não é adequada, tá? Mas eu vou me basear nisso, na palavra correta. Ela não está dizendo a você para você desenvolver os seus sentidos da clarividência, da clareaudiência, do sentido empático, Uhum. da sua intuição pura ou do seu sentido profético. Não. Ela está dizendo a você:
Você precisa treinar a sua capacidade de intermediar comunicação entre planos. É isso que quer dizer mediunidade. Ah, mas para você conseguir intermediar os planos, você tem que ter os sentidos treinados e desenvolvidos. É verdade, sim. Mas o fato de você ter os seus sentidos treinados e desenvolvidos não obriga você a atuar como intermediário, como intermediária. É a mesma coisa, vou sair pra caramba do exemplo. É a mesma coisa que você falar pra alguém: "Ah, você vai aprender matemática?" Vou aprender matemática, adoro matemática. Ah, você vai ser professor, né? Não. Eu vou aprender matemática porque eu gosto de números, porque eu vou usar na minha empresa, vou virar contador, por exemplo, ou vou fazer jato, sei lá, vou ser o cara do cálculo Uhum. na construção civil da NASA. Sei lá, acabei de inventar aqui, Virar né? calculista, né? Vou virar calculista, né? Mas você seria um ótimo professor de matemática. Eu acredito em você, mas não é o que eu quero. Então, quando alguém diz pra você que você precisa desenvolver a sua mediunidade, basicamente ela está afunilando todas as possibilidades que você poderia usar os seus sentidos psíquicos para único e exclusivamente uma coisa: ser professor de matemática, que nesse exemplo é ser intermediário de espírito. Consegui resumir? Sim. Eu acho que o exemplo Sim, foi legal. conseguiu. Sim. E aí, pasmem, pessoal, é muito comum você encontrar pessoas em todos os lugares que acabam Uhum. utilizando os sentidos psíquicos e desenvolvem os sentidos psíquicos, só que elas acabam não falando, porque não tem uma propaganda em relação a isso. Então, onde que isso fica mais visível? Isso fica mais visível, geralmente, em grupos, egrégoras, onde as pessoas estão coletivamente juntas desenvolvendo sentidos psíquicos, né? Pode falar. Fala do cara do elevador. Cara, Que você tava. ah, não, o elevador foi. Que você Ah, tava. sim, sim. E ele falou, eu também sei, entendeu? É isso, exato. O André tá falando, trabalhei, para quem não me conhece, eu trabalhei por 10, 11 anos no mundo corporativo com tecnologia da informação. Eu era executiva de TI e trabalhava numa multinacional do agro, era muito grande, né? E aí tinha um cara que ele tinha ido para a França, né? Ele tinha um brasileiro que ele foi, né? Um líder que ele foi para a França, morou lá por muito tempo e ele resolveu voltar para o Brasil. Quando ele voltou e eu vi ele a primeira vez, eu fui perceber o campo da pessoa, tá? Você precisa de permissão para ler coisas específicas no campo dos outros, mas para perceber aquilo que está disponível, que a própria pessoa te diria, você não precisa da permissão da pessoa. Vou deixar isso muito claro para ninguém sair invadindo o livre-arbítrio do outro. Vamos supor que o exemplo, tá? Tô abrindo um parênteses na história só para isso não ficar em dúvida mesmo para ninguém. Vamos supor que o André é uma pessoa que ele não gosta que pisem no pé dele. E ele fala isso para todo mundo, não gosto que pisa no meu pé. Quando você vai ver o que está disponível no campo do André, isso não é algo que ele quer esconder. Isso não é algo que ele sente que precisa ou que ele quer. Muito pelo contrário, é algo que ele até prefere que as pessoas saibam. Não pisa no meu pé. Então, isso é uma coisa que talvez estaria disponível no campo dele, nesse exemplo que eu estou inventando. Então, o que acontece é que aquilo que a própria pessoa quer que esteja disponível no campo dela já vai estar disponível mesmo, tá? Então é mais ou menos nessa lógica. E aí, quando eu vi ele, eu fui fazer a leitura do campo dele daquilo que estava, obviamente, disponível, né, no campo da pessoa, no campo áurico da pessoa. Ou seja, eu não fui falar com a pessoa. Eu estava, sei lá, uns 20 metros de distância, em pé, tomando um café no cafezinho da empresa, olhando para o cara que estava na recepção. Quando eu estava olhando para o cara na recepção, eu não falei nem oi com ele, eu só fui fazer a leitura do campo dele. E quando eu fui fazer a leitura do campo dele, eu fui jogada de volta para dentro do meu corpo. Ou seja, eu fui jogada de volta para dentro do meu campo áurico e ele entrou no meu campo áurico e ele na hora ele estava assim de costas, ele olhou para mim. Ele estava conversando com outra pessoa. Ele parou de conversar e olhou para mim. E ficou olhando para mim como se passasse uma mensagem telepática. Pare com isso porque eu faço a mesma coisa. Então, o que que ele quis dizer? Fica na sua, que eu fico na minha. E aí ele olhou fixamente para mim, passou a mensagem e voltou a conversar com a outra pessoa. Só que isso não é a única forma. Você vê, por exemplo, pessoas que, sei lá, você vai no seu prédio. Rapaz E aí treinado. você vai lá no. Sim, muito. Uhum. Fiquei chocada também.
E aí você vai lá no. Conta a história aí do seu prédio, do último andar lá, dos símbolos de magia que tinha lá no terraço do Ah, prédio que não, você morava. mas acho que isso não tem a ver com, assim, era só um pós-adolescente meio deslocado. Vou usar esse termo. Sim, mas é uma forma também de você perceber que às vezes a pessoa não faz propaganda disso, mas ela faz uso de magia ali, né? Ah, E sim, você nesse vê sentido, muitas sim, sim, é religiões. verdade. Ele falou, Sim, você encontra a pessoa na rua. do nadão, ele falou, Pode "Ó, falar, pode falar. eu faço uns negócios ali no topo do prédio. Falei, como assim? Que negócio você faz? Aí me levou lá, eu vi, tinha uns símbolos no chão, umas geometrias lá, e falei, gente, tá bom, eu fui embora. Melhor coisa, né?